Um piloto de aviação comercial diz ter visto um objeto voador não identificado sobre a região de Varginha em 1996. Olá, seja muito bem-vindo à Operação Fogo no Céu. Eu sou o João e, gente, eu estava ouvindo um podcast do programa Vida Inteligente, um dos episódios que era Relatos de um Comandante, e acidentalmente eu tropecei nessa informação que provavelmente muitas pessoas já sabem, mas eu não sabia, eu achei interessante. Até mandei para o João Marcelo, ele falou que também é interessante. Então, o programa Vida Inteligente, apresentado pelo Eustáquio Patonas, na TV Floripa, tá? Tem várias entrevistas lá, diversos assuntos diferentes. Tá upado isso no YouTube. E lá tem a entrevista em duas partes com o comandante Jefferson Tó. A primeira parte, eu confirmei com o Eustáquio, ela foi gravada, ou melhor, ela foi ao ar no dia 6 de fevereiro de 2007, tá bom? Então, muitos anos já depois do caso Varginha. Mas ali a gente tem um relato bem interessante do comandante Jefferson Tó e eu quero mostrar para vocês, então confiram aí. Aproveitando aqui, você voou muito, nós estamos falando, e claro que o meu público que gosta de objetos voadores não identificados pediu que eu perguntasse para você se durante toda quando receberam a mala direta com o número de horas que você voou, falaram, o comandante Tó com certeza deve ter visto alguma coisa. Você viu em todos esses anos, eu conheço muitos comandantes que não viram nada e não tem vergonha de dizer e não é obrigado a ver nada, absolutamente. Você observou algum fenômeno insólito na sua carreira de aviação? Agora, insólitos, eu vi que eu estava num voo de São Paulo para Recife e eu observei um objeto, vim proa convergente conosco. E a luz era muito intensa. Na verdade, digamos assim, eu estava observando uma luz muito intensa. E eu perguntei para o copiloto se ele estava observando. Ele falou, claro, ali é um tráfego. Aí eu falei, poxa, mas parece que esse nível está muito crítico, né, em relação ao nosso voo. Aí eu pedi para ele falar com Brasília. Ele chamou Brasília e Brasília falou, olha, desconhecemos tráfego nessa posição. Aí, ok. Aí aquela luz ficou mais intensa. Eu falei, não, mas tem um tráfego e está vindo em proa convergente. Eu perguntei pro copiloto. Não, para o engenheiro de voo. Falei, você está avistando aquilo ali também, né? Ele falou, claro que estou avistando. E está vindo para cima da gente. Aí eu chamei Brasília. Não, Brasília, nós estamos observando, o objeto está se deslocando, proa convergente, e solicito mudança de nível ou proa. Daí Brasília informou, olha, nós não estamos observando nada, os radares, está livre de efetuar o desvio necessário. E de repente aquilo fez uma curva de 90 graus para a nossa direita e começou assim como se desintegrasse, né? E aumentou, então ficou uma chama assim intensa, né? Um objeto se desintegrando. Porém, ele fez essa evolução, sim, girando 90 graus e depois desintegrando-se, e nós passamos essa informação para Brasília. Coincidência ou não, nós estávamos muito próximos de Varginha. Que época e que uma foi? semana depois começou a história do ET de Varginha. Olha, só isso foi em 20 de janeiro de 96. Exatamente. Aí começou a história, então ficou uma situação muito interessante, muito... Coincidência. Vamos chamar de eu coincidência. Te pergunto. Então, olha só que interessante. São 3 pessoas que viram, né? Porque o comandante, o copiloto e o engenheiro de voo, né? Que ele falou que também estava ali presente, que viu aquilo. É interessante também que eles notificaram Brasília e Brasília não confirmou nada, não confirmou nada no radar, né? O que é bem curioso também. Daí tem uma parte que é interessante, que o OVNI se move e o comandante fala que ele se desintegra, depois tem até ficou com a chama intensa.
que essas informações foram passadas para Brasília, né? Infelizmente, o comandante não fala o horário, porque seria muito importante o horário em que isso aconteceu para a gente poder fazer qualquer tipo de link ou não com os avistamentos da Oralina e do Eurico, que teriam visto um OVNI em Varginha ali por volta da uma semana antes, sei lá quantos dias antes dos acontecimentos em Varginha. Eles não sabem precisar a data, e quem diz que sabe, isso não é verdade, tá bom? E tem o avistamento do Carlos, que é uma semana antes, né? O Carlos de Souza, que era piloto de ultraleve, e o Carlos diz ter visto ali, no dia 13, um OVNI em queda. Então, como o comandante está falando de luminosidade no céu e tudo mais, obviamente, eu suponho, ele está falando isso à noite, mas que horário? Né? Infelizmente, a gente não tem essa informação. Daí, o que poderia se fazer é ver quais empresas, porque o comandante não fala em qual empresa ele trabalhava, mas poderia se ver quais empresas faziam esse trajeto, essa linha, quais eram os horários, para poder precisar mais ou menos por volta de que horas o avião estaria sobre a região do sul de Minas, né? Mas, enfim, eu não encontrei uma forma de fazer isso de maneira simples. E daí, essa entrevista é em duas partes, tá? A primeira parte foi ao ar no dia 6 de fevereiro de 2007. A segunda parte, o Eustáquio não soube me precisar quando ela foi ao ar. Mas, enfim, não importa muito. Ali, o comandante vai falar de muita coisa, ele fala de outros avistamentos que ele viu, e ele volta na questão do caso Varginha. E é interessante até para a gente ver qual a reação das pessoas diante de um acontecimento desse, né? Como o comandante conta que teria visto aquilo sobre a região de Varginha. Então vamos conferir. Com certeza. Isso aí pode até muita gente pode pensar, poxa, o piloto, eu não acredito em disco voador. E disco voador é coisa do capeta, vamos dizer. Eu vou voar com aquele homem lá que vê disco voador? De jeito nenhum. Aconteceu comigo. O piloto falar, não, comandante, não fala mais nisso, que isso é coisa do capeta. Sério mesmo? Tá aqui, eu chutei aqui e aconteceu. O copiloto. No evento aquele que depois, uma semana depois, se falava muito do ET de Varginha. Né? Tá vendo? E aconteceu. E eu quis insistir sobre o assunto, né? Porque nós comunicamos ao centro, fizemos 3, 4 comunicações, né? Ou mais até. E quando eu fui debater, né, com eles, ali com o copiloto e engenheiro de voo, o copiloto, não, comandante, não quero falar sobre isso, que isso é coisa do bicho ruim. Como é que pode? Interessante demais, né? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, me conta aí nos comentários se você já sabia, se você não sabia, e vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça, muito cuidado com fogo no céu.